Fala pessoal, beleza? Hoje eu vou fazer o unboxing de algumas iscas, algumas glide baits que eu tenho usado aqui nas pescarias para o robalo, tá? Vamos começar por essa aqui, que é uma Jointed Claw 128, feita pela fabricante Guncraft. Ela tem 12,8 centímetros e 3/4 de onça. Isso equivale a mais ou menos 21 gramas. Esse modelo que eu tenho, ela é do tipo F, que é floating, e como vocês podem ver, geralmente essas etiquetinhas aqui, elas indicam cores especiais. Aqui atrás na caixa, você tem uma série de características, né, de informações sobre essa isca, inclusive como colocar aqui o rabinho sobre essa lente, né, de silicone. Então vamos lá. Ela vem assim, numa caixinha, tem aqui floating, que é o tipo, né, esse modelo não afunda, ele boia. E aqui a gente tem a isca em si. Nos fundos da caixa, você encontra um snap recomendado pelo fabricante e uma cauda de silicone sobre essa lente. Bom, como vocês podem ver, é uma glide bait, ou seja, é uma isca com apenas uma articulação. Ela vem com duas garateias, bem aqui, de acordo com a caixa, tamanho 5 na frente e tamanho 6 atrás. E como vocês podem ver, o rabo de silicone, ele sai. Aqui você tem o slot para estar colocando ele, substituindo. Tem aqui a setinha, ó, não sei se dá para ver, indicando como você deve encaixar o rabo, ou seja, essa parte vai para o dorso da isca, para cima. É bem simples, só pressionar aqui que ela encaixa. Essa isca é bem interessante, ela tem um nado bem natural. Eu tenho utilizado esse modelo em outras cores, essa aqui tá nova ainda. Mas é um tamanho bem pequeno, então é bem coringa assim, né, para as pescarias em geral. Principalmente quando o peixe está manhoso e às vezes não quer comer algo muito grande. E, bom, aqui em cima a gente tem o nome do fabricante, né, Guncraft. Aqui embaixo você tem o modelo Jointed Claw 128 e o tipo, que é floating. Essa isca ela tem um nado bem legal, a articulação trabalha até bastante. E eu costumo trabalhar ela com toques de ponta de vara, ela vem fazendo assim, de um lado para o outro, de um lado para o outro. É bem legal. Você pode trabalhar ela no recolhimento contínuo, que ela vem nadando lentamente assim, recolhimento devagar, ou você pode dar os toques, ou uma manivelada e para, que ela vem assim, ela quebra para um lado, quebra para o outro, quebra para um lado, quebra para o outro. Isso seria a vista superior de como a isca nada. A seguir, nós temos um outro modelo da Guncraft, esse aqui em parceria com a Ames, é o modelo Salt Custom, que é uma cor desenvolvida para pescaria, principalmente em água salgada. Esse é o modelo Jointed Claw 148, com 14,8 centímetros. Aqui nós temos algumas informações, assim como na 128. Inclusive alguns trabalhos aqui que você consegue fazer, né, com essa isca. Quando você faz o retrieve, que nada mais é do que o recolhimento, ela vem nesse nado de S. Twitch, que seria o nosso toque de ponta de vara, ela dá uma quebrada bem aguda para um lado, depois quebra para o outro, e assim ela vem meio que zarando na subsuperfície, tá? Esse modelo aqui é um modelo floating. Quando você abre, a isca novamente está, assim como a 128, numa cama de plástico. E nesse caso aqui eu tirei as garateias, mas ela vem com garateias, se eu não me engano, Owner ST46 próprias para água salgada.
Também é uma glide bait, né? Uma única articulação. Aqui em cima, diferente dos modelos que não são em parceria, ao invés de Guncraft nós temos escrito Ends. Embaixo nós temos o modelo Jointed Claw 148 e o tipo. Um detalhe interessante desse modelo é que, diferentemente da 128, vocês podem perceber que ela tem um pedacinho de plástico que limita o trabalho dessa articulação. Então ela não quebra tanto quanto a 128, proporcionalmente falando, tá? E isso faz com que essa isca ela tenha um zarado um pouco mais aberto e um nado de S um pouco mais aberto. Eu tenho uma outra idêntica, também 148, na qual eu raspei esse pedaço de plástico aqui. Ele é maciço, então não tem problema nenhum você raspar. Você não vai estar fazendo com que entre água no corpo da isca. E o nado ficou particularmente melhor, pelo menos para o tipo de trabalho que eu tenho feito, que é com o toque de ponta de vara. Diferentemente do modelo 128 menor, essa isca ela não vem com rabo sobressalente, mas ela vem com um snap que eu já retirei. O rabo é um pouco maior que a 128, portanto o da 128 não encaixa aqui e o da 148 não encaixa na 128. Esse rabo, da mesma forma que a 128, ele entra e sai, é de silicone, e dá pra gente ver aqui uma setinha que também indica como colocar, né, essa parte aqui pro dorso. Tem o mesmo slotzinho de plástico, só você encaixar aqui, pressionar, que ela vai estar encaixada. Essa é a Jointed Claw 148 modelo Floating Salt Custom, para água salgada. Óbvio que isso não significa que você não possa usá-la em água doce. Ela só é um pouco mais resistente em termos de garateia e no tipo de pintura. Essa cor aqui é uma cor bem popular entre os pescadores de água salgada. Aqui nós temos uma Sea Drive Rattling Bone. Esse modelo é chamado de Rattling Bone porque ele tem um chocalho no interior que faz um barulhinho. Existe também um modelo apenas Sea Drive da Evergreen que não tem esse rattling. Essa isca ela é slow sinking de acordo com a cartela e com o fabricante, mas eu achei que ela afunda até rápido em comparação com outros modelos slow sinking. Eu vou mostrar também a Slide Swimmer, que é slow sinking, ela afunda bem mais devagar que essa isca da Sea Drive. Essa isca especificamente tem 140 milímetros, ou seja, 14 centímetros, e pesa apenas 26,5 gramas. É uma isca bem leve. Aqui atrás nós temos algumas informações sobre a isca em si. E eu vou estar abrindo a caixa para mostrar para vocês. Ela vem nessa cama de plástico, é uma caixa bem bonita até, tem uma trava aqui para a isca não cair assim que você puxar. Essa daqui eu já andei mexendo nas garateias, e as garateias originais delas, assim como a da Guncraft, são Owner ST46. Essa isca não vem com rabo sobressalente, mas o material dela, apesar de ser flexível, parece ser bem mais duro que o da Guncraft. E aqui em cima nós temos o nome do modelo, Sea Drive. Embaixo nós não temos nenhuma inscrição. E você pode ver que a articulação dela trabalha bastante. Essa isca é bem legal, ela tem uma quilha aqui embaixo, né, que é esse que parece um queixo. E isso aqui ajuda ela a estabilizar o nado. Ela tem um nado bem legal no recolhimento contínuo. E também funciona muito bem com os toques de ponta de vara. Esse rabinho aqui é bem mais difícil de você tirar e você encontra na internet pacotes com 3 rabos sobressalentes, mas ela não vem nenhum extra na caixa. Vale ressaltar que todas essas iscas, o comprimento é medido levando em consideração o rabo. Então, se você tirar o rabo, ela tem um pouco menos de 14 centímetros.
Aqui nós temos uma das minhas iscas favoritas para as pescarias de robalo desembarcadas, que é a Lazy Fachet J138, da Daiwa. Ela tem 13,8 centímetros e essa aqui é no modelo floating. De acordo com a caixa, o anzol da frente, aliás, os dois anzóis são número 4. Esse ring aqui é o split ring. Essa isca, como eu já disse, tem 13,8 centímetros ou 138 milímetros e pesa 31 gramas. Esse max aqui, eu acho que é o arremesso à distância máxima com base no material recomendado para utilizar esse tipo de isca no arremesso. E isso aqui, esse average, eu acho que é a distância média dos arremessos com a isca desse peso. Ela tem um suportezinho, onde originalmente as garateias vêm encaixadas. Eu já tirei, porque essa isca eu já andei usando bastante. E aqui está essa pequena glide bait. Em cima nós temos a inscrição, Moretan, Lazy Fachet J, F é o modelo. E embaixo não temos inscrição nenhuma. O diferente dessa isca é que esse rabo aqui, ele não é de silicone, ele não é flexível, ele é um rabo de ABS fino e ele não desencaixa. Você não encontra rabo para substituir nessa isca porque ele é um rabo, na teoria, fixo, que acho que o fabricante acredita que não vai se desprender daqui, né? O diferencial dessa isca é essa quilha na cara dela, na testa, né? E isso aqui é que estabiliza o nado e faz com que ela quebre de um lado para o outro, né? O trabalho clássico das glide bait. O que eu acho interessante nesse modelo é que nessas configurações originais, essas são as garateias originais dela, ela afunda bastante até abaixo da superfície, mesmo sendo um modelo floating. E isso ajuda nas pescarias. Ela é um floating que não é muito rápido, então dependendo da garateia que você colocar aqui, se for um pouco mais pesada, ela pode ficar até suspende. E tenho tido muito resultado com essa isca nas pescarias. Aqui nós temos o menor modelo de slide swimmer da Depps, fabricante japonesa. Esse modelo 115 tem 11,5 centímetros. Como vocês podem ver, no canto superior direito da cartela, da embalagem, nós temos a indicação de que é um modelo slow sinking, ou seja, ela afunda devagar, e pesa cerca de 22 gramas, com 115 milímetros de comprimento, ou seja, 11,5 centímetros. Na parte de trás da embalagem nós temos algumas informações sobre a isca em japonês, mas temos uma ilustração bem bacana com legendas em inglês que indicam que essa isca ela tem um sistema que eles chamam de microvibração, que na verdade é uma bilha presa a uma molinha, que quando você dá os seus toques de ponta de vara ou faz as suas paradinhas, essa bilha meio que dá uma batidinha, fazendo uma certa ressonância no corpo da isca. Esse soft shell seria um invólucro macio, porque essa isca tem, tanto na porção de trás quanto na porção de frente, um silicone envolvendo o interior, que é de ABS. Então esse silicone ele é macio, e você pode ver aqui que o silicone é essa parte que está translúcida aqui, meio que transparente, ou seja, o rabo e as nadadeiras, né, de cima, eles são apenas desse material macio. Você só tem o corpo rígido no formato dessa primeira metade e da segunda metade sem o rabo. O tamanho do anzol de fábrica é número 5, uma garateia número 5. Essas aqui já estão com garateias trocadas, são Owner ST46, tamanho 6, se eu não me engano. Abrindo, essa cartela aqui é de papel, e o que envolve, né, onde a isca fica, é de plástico. E vocês podem perceber aqui com um pouco mais de clareza a questão do invólucro de silicone. Vocês podem ver que eu estou forçando aqui para mostrar a articulação, é um pedacinho de borracha. E esse pedaço de borracha, ele é propositalmente mais comprido que a parte de ABS rígida dentro. Por quê? Porque quando você faz o trabalho da isca, ele atua não só como um stopper na articulação, mas ele impede com que essa parte rígida entre em contato com outra parte rígida e faça um barulho.
Ou seja, tirando essa parte da vibração que fica aqui com a mola e a bilha interna, essa isca é uma isca silent, ela não tem rattling. Como esse modelo aqui é uma cor translúcida, você consegue ver a distribuição do peso no interior. Você tem algumas anilhas aqui de peso. O rabo, como eu falei, ele é flexível. Essa abertura aqui, ela aparentemente, do ponto de vista de quem está usando, não tem nenhuma função maior. Pode ser explicado devido ao fato de que a Depps utiliza esse mesmo blank para confecção de um outro modelo, que é a Silent Killer. A Silent Killer ela é um modelo que tem uma barbela, que vai bem aqui nesse corte. Então, provavelmente, isso aqui é lá da forma, e eles, quando vão fazer a Silent Killer, encaixam aqui a barbela. É uma isca de flutuação, né? Ela afunda lentamente. Aqui a gente tem um furinho que permite o escoamento da água, caso entre alguma coisa aqui nessa pele. Embaixo nós temos a inscrição que indica o modelo Slide Swimmer 115 SS, nada mais é do que Slow Sinking. A gente tem aqui New Slide Swimmer porque os modelos antigos eram confeccionados de um material diferente, a parte rígida do ABS. Seguindo com o modelo Slide Swimmer, essa aqui é a versão tamanho acima da Slide Swimmer 115. É a 145, com 14,5 centímetros. Esse modelo também é Slow Sink e pesa cerca de 1,8 onças. Isso dá em torno de 51 gramas. Essa caixa já é diferente, ela é toda de plástico. E aqui atrás temos algumas informações em japonês. Não temos a ilustração presente na cartela da 115, da fabricante Depps. Ela tem mais ou menos o mesmo esquema da Slide Swimmer 115, tá? Ela tem duas partes, tem o revestimento de silicone macio, como se fosse uma pele. Só que ela tem um diferencial, ao invés dela ter uma anilha aqui, umas bilhas, ela já tem umas chapas de chumbo no interior. Essa aqui, como é mais translúcida, você consegue ver claramente o sistema de knocking dela. Você pode reparar que aqui nós temos uma molinha e aqui nós temos uma bilha. E quando a gente faz um toque, que seria mais ou menos equivalente a essa batida que eu estou dando com o dedo, você pode reparar que a bilha dá uma tremida. E é isso que faz esse barulho de knocking, que eles chamam. Mais uma vez, o rabo aqui ó, é silicone, é maleável. Temos o mesmo esquema do stopper na articulação. E aqui embaixo temos novamente a inscrição. New Slide Swimmer 145 SS, Slow Sink. Também tem um nado bem bacana essa isca. Aqui nós temos uma isca bem famosa no mundo das glide baits, que é a Tiny Clash, feita pela fabricante DRT, que é a Division Rebel Tackle. Esse aqui, no canto superior direito da embalagem, vemos low floating, ou seja, essa é uma isca que flutua lentamente depois que afunda, né, um pouco na subsuperfície conforme você trabalha. Se você parar, ela flutua. Aqui atrás nós temos alguns tipos de trabalho. Isso aqui é interessante porque o trabalho dessa isca ele varia de acordo com a posição do rabo que você encaixa. Você tem a mesmo rabo, você pode colocar ela com Mode B ou com Mode A. E aqui você ainda tem um terceiro trabalho que é lipless, ou seja, sem a barbela, que é quando você tira aquela barbela que é removível. Essa isca, ela tem cerca de 56 gramas. Ou seja, é na classe de 2 onças. A caixa dela é toda de plástico, um pouco mais robusta que as outras caixas. E a isca vem encaixada numa espécie de
cavalete aqui dentro. Essa é a cor Biwasagi. Uma isca bem interessante. Ela vem nesse cavalete, você tem um encaixe para a barbela, para as garateias e para o rabo. Você pode até fazer um pouquinho de força aqui para tirar, mas cuidado para não danificar a sua cauda. Aconselho começar tirando pelas garateias, que pode ser uma parte um pouco mais complicadinha. Como vocês podem ver, essa isca também só tem uma articulação. Ela é uma isca que não tem rattling, ela é silenciosa, e lá dentro a gente vê as bilhas que dão peso a esse modelo. Aqui nós temos a inscrição da fabricante, DRT, o modelo. Esse 6.6 está em inches, que é o comprimento da isca, 6.6 inches. E não temos mais nenhuma inscrição. O rabo, diferente das outras, ao invés de ser orientação vertical, ele é horizontal. E assim como a maioria, ele encaixa e desencaixa. Só que esse você tem o diferencial de poder inverter. Esse é um modo e esse é outro modo, ele encaixa dos dois jeitos. Tem o slotzinho aqui, você encaixa e pronto. Uma coisa que é bem interessante é que a articulação dessa isca é presa por um parafuso, que vem até aqui em cima. Então você consegue abrir para fazer algum tipo de limpeza ou de manutenção. Essa barbela, para você remover, não tem muito mistério. Você tem que forçar para um dos lados e ela vai sair. Não é para puxar reto, tá, pessoal? Isso vai quebrar a barbela. Você puxa para um dos lados, que aí uma dessas travas de plástico vai ceder e a outra vai ficar livre. Essa barbela, quando você usa a isca com ela, você pode fazer um trabalho chamado dead walk, que é a isca com pequenos toques e ela vem quebrando de um lado para o outro na superfície. Ou você pode recolher contínuo, que ela vai vir nadando como se fosse um plug floating de barbela, com a diferença, né, desse trabalho mais da cauda. Além disso, quando você tira a barbela, ela pode ser trabalhada como uma glide bait floating. O interessante é que esse modelo vem com essas garateias originais que não são simétricas. Elas têm, na verdade, um posicionamento diferente, um ângulo diferente entre as hastes. Acredito eu que isso sirva para não danificar muito a pintura da isca e, além disso, aumentar a sua chance de fisgada. Ela vai colar contra o corpo da isca dessa forma e as pontas vão estar à mostra. Essa é a Tiny Clash. Aqui nós temos uma Doe Swimmer, da fabricante Jackal. Essa isca, como indicado aqui embaixo, tem 3 segmentos. Glide Swimbait, por que isso? Porque ao invés de ser uma swimbait convencional, onde as articulações têm um mesmo ângulo de trabalho, a articulação de trás dessa isca, que é essa segunda ranhura aqui, ela é um pouco mais encurtada, ou seja, essa isca trabalha bem parecido com as glides que tem apenas uma articulação. Essa isca tem 180 milímetros de comprimento com o rabo, ou seja, 18 centímetros. Está na classe de 2 onças, isso significa 56 gramas de peso, e ela é slow floating, ou seja, ela vem um pouco abaixo da superfície quando trabalhada, e quando você para essa isca, ela tende a subir para a superfície lentamente. Aqui atrás nós temos uma grande ilustração com algumas informações sobre a isca em japonês. E essa isca ela tem um diferencial. A gente pode encontrar isso em alguns outros modelos da Jackal também, como a Chibitarel, que é os pitões. Os pitões, eles na verdade são giradores, né? São que eles chamam em inglês de swivel. E esses giradores, eles são embutidos no corpo da isca, ficando só uma das extremidades, onde você vai prender o split ring e as garateias. Para que eles usam isso? Segundo o fabricante, para ajudar os peixes a ficarem fisgados durante a briga. Então, quando o peixe se contorce após fisgado ou pula,
ele tende a chacoalhar essa isca, e quando você tem um trabalho maior, né, desse pitão, da garateia, você tem menos chance dessa isca ser mandada longe pelo peixe. Aqui na frente, de acordo com a ilustração, e vocês vão ver no corpo da isca, nós temos um pequeno pitãozinho que não é feito para colocar garateia, tá? Esse pitão, ele serve para você colocar algum peso, algum chumbinho, com o auxílio de um split ring ou algum chumbinho daqueles de downshot, para que você adicione peso a essa isca, para que ela possa embicar um pouco mais no nado ou mesmo afundar um pouco mais. Tirando aqui da caixa, nós temos a cauda sobressalente nessa extremidade, protegida por uma caixinha plástica. Isso aqui é destacável, ó, pontilhadinho. E nós temos também a cauda, que já vem presa ao corpo da isca, protegida por mais um revestimentozinho de plástico rígido. Aqui a gente tem a inscrição do nome do modelo, Dole Swimmer 180 SF. SF é Slow Floating, ou seja, flutua devagar quando você para. E aqui, na visão superior, nós vemos claramente a diferença de ângulo nas duas articulações, na da frente e na de trás. A de trás vocês podem ver que trabalha bem pouquinho, enquanto que a da frente trabalha bem mais. Essas nadadeiras aqui, tanto as peitorais quanto essa dorsal, são rígidas, da ABS do próprio corpo da isca, e servem para estabilizar o nado. Como eu mencionei anteriormente, vocês podem ver aqui o pequeno pitãozinho para colocar o peso. E aqui embaixo nós temos os dois pitões das garateias. Você pode ver que eu estou girando a garateia e o pitão está girando junto, porque é um girador embutido. Atrás, isso funciona do mesmo jeito. Você gira e o pitão gira junto. Esse rabo de silicone, assim como as demais, é de fácil destacamento da isca. Você tira essa proteção para usar, obviamente, e ela encaixa e desencaixa. Nós temos o slot aqui. Esse aqui não dá nem para confundir muito, porque esse slot ele tem uma inclinação, e essa inclinação você vê na base do rabo. Então é só colocar dessa forma e empurrar. Esse material aqui, ele é um pouco mais macio, então você tem que tomar um pouco de cuidado quando for empurrar. Você pode puxar aqui de um jeito, puxar de outro, e ele eventualmente encontra o encaixe. Essa é a Dole Swimmer, com 18 centímetros, 56 gramas e de configuração Slow Floating.